Olá, galera. Boa tarde. Bom, vou aproveitar as minhas férias para deixar um vídeo aqui para vocês mais longo. Esse vídeo aqui eu tô pensando nele faz tempo e o tema aqui é o TESCREAL, né? Que é uma, vamos dizer, filosofia bem peculiar, né? Que eu tô vendo surgir e influenciar muito a política global através dos Estados Unidos, né? Eu acho que um dos mentores ali do Trump atualmente é um tal de esse cara aqui, ó, que eu estou colocando aqui para vocês, eu tô confundindo ele com o Kurt Yarving, mas ele é o Peter Thiel, né? Então a gente vai ver aí uma constelação de pessoas, né, que assim mexe com muita grana, tem formação em filosofia e ciências sociais, etc. E eles estão assim tanto na vanguarda dessa nova tecnologia das inteligências artificiais, quanto também construindo uma espécie de visão de mundo ou de ideologia ou de metafísica, enfim, né? E aí vai que conforme, digamos assim, essa nova direção para a humanidade, né? Assim, então eles estão ali desenvolvendo tudo isso agora e colocando para valer. Isso começou na década de 90, tá, gente? E, enfim, eu sabia muito pouco sobre isso, né? Confesso. Tava meio assim, nunca estudei essa galera. Mas isso tem me chamado a atenção recentemente por conta dessa política meio maluca do Trump, né? Então, eu tenho. Daí eu começo a rastrear, né? Eu achei que era por causa da extrema-direita, né? Que ele estava tomando essas decisões malucas de Estado mínimo, de desregulamentar as coisas, de esvaziar os órgãos multilaterais, tipo ONU, tipo doação, né? Órgãos de caridade, enfim, de estimular intercâmbios culturais, aquela coisa toda que os Estados Unidos sempre se destacaram, né, com essa coisa de filantropia e por aí vai. E ele cortou tudo, então assim, eu acho que é interessante ver por que houve essa guinada e entender que esse tal de Peter Thiel é um dos influenciadores do Trump e entender quem influenciou Peter Thiel também, que tá na vibe desse tal de Kurt Yarving, que é, digamos, atualmente um dos pensadores desse tipo de galera. Eu acho interessante e durante essa apresentação aqui, né, eu espero que fique bem claro aí para vocês, ou pelo menos de forma genérica, né, digamos assim, ó, essa aqui é essa aqui eu vou deixar em segundo plano, que é, vamos dizer, meus slides, que é falando sobre esta filosofia apocalíptica, né? Bom, vamos em primeiro lugar ver aí a fala do Nicoleles. Isso é uma coisa que eu achei bem legal. Calma aí, acho que vocês não estão ouvindo, né? Vamos encontrar aqui. Vamos ver se ele vai agora. Povo ali, Boa. a gente tenta interpretar esses caras como inovadores, criadores. Não, eles fazem parte de um culto, de uma Olha lá. ideologia, de uma visão política onde o ser humano é basicamente uma commodity. E onde, para você maximizar o lucro, você reduz a zero custo. Qual é o maior custo da produção? Mão de obra. A mão de obra humana. Tá? Então, essa é a equação que eles vivem, todos eles. Tá? E eles são todos alimentados por uma série, uma rede de gente que nós conhecemos, quem vive lá conhece, né? Filósofos do apocalipse da era digital. Um deles, que o New York Times fez um profile, Kurt Jarvis, que é um cara que prega uma monarquia tecnológica global. Esquece o Estado Nacional, esquece em governos individuais, ele quer pôr um monarca que é um CEO de alguma empresa de tecnologia. Então, esse é o grau de sociopatia e loucura que nós estamos lidando. Tá? Então, esse cara, para ele manter... Veja bem, esse cara perde 5 bilhões de dólares por ano na OpenAI. Ele queima 5 bilhões de dólares, nunca teve um tostão de lucro. Para ele manter o hype, ele tem que ir elevando a expectativa das promessas. Só que uma hora essa bolha explode. Porque vários CEOs de empresas muito grandes, você deve acompanhar isso muito perto, já começaram a dizer que eles não estão tendo retorno do investimento.
Bom, aqui ele vai começar a comentar a bolha da IA, né? Assim, mas isso não é o tema aqui, né? E vocês podem ver esse vídeo aqui que está aqui no cantinho, ó, do Attila Yamarino falando sobre, né, o Sam Altman, que é outro cara envolvido com essa galera aqui que eu vou comentar do TESCREAL, tá, gente? Então, assim, eu vou abrir aqui, ó, os meus slides maravilhosos aqui para vocês. Vamos lá, Eva, apresentar. Aí depois eu coloco aquele trecho que vocês vão ver que é bem legal no final, porque daí vocês já vão estar mais por dentro, né, dessa maluquice toda. Bilionários, libertarianismo, red pill, extrema-direita, só o puro creme, né? Aí, Paulo, por que você fica falando desse povo, né, gente? Porque a gente tem que entender os nossos inimigos, né? A gente tem que entender com quem que a gente está lidando, né? Então, acho importante a gente dar uma olhada nessa maluquice que está influenciando as tomadas de decisões aí dessa galerinha, tipo Trump e companhia, né, gente? Inclusive, eu vi um vídeo atual do Steve Bannon já colocando essa galera como inimigo, hein? Então, vai percebendo que talvez a extrema-direita americana se volte contra essa turma, assim como eles se voltaram contra o Elon Musk, né, que estava lá junto com o Trump no começo, mas agora foi ejetado, né, do governo. Claro, agora que ele já pegou tudo, que ele já fez tudo que tinha que fazer, né? Mas vamos lá, isso aqui são umas citações do Curtis Yarvin, tá? Que é um cara meio... a vingança dos nerds, esse cara, assim, né? Vamos lá, ó. Ele elogiou o Breivik por ter como alvo o grupo certo, comunistas não muçulmanos. Olha só, interessante, né? Mas condenou seus métodos. O estupro é beta, a sedução é alfa. Não massacre o acampamento de jovens, recrute o acampamento de jovens. Esse massacre, né, esse Breivik, ele chegou armado numa ilha onde estava tendo uma espécie de retiro, né, de jovens da esquerda lá, não sei qual país, não sei se é Noruega, agora não me recordo. E o cara matou um monte de gente, né? Assim, fez uma chacina, uma coisa horrenda. E aqui ele está elogiando, né, de uma certa forma. Então você vai vendo que o cara ele quer ser chocante, né? Aquele pacote extrema-direita que é contra o politicamente correto, que vai chocar, que vai ter ideias, vamos dizer, não ortodoxas. Que vai ser uma coisa assim meio mão na massa, né? Tipo assim. Então, outra coisa aqui, tá, gente? Deixa eu tirar aqui meu fone, que eu tô sem o fone agora, tá? Mas vamos lá. Vou até tirar aqui. Seguindo. Desde o advento do neoliberalismo no final dos anos 70, os líderes políticos têm tratado cada vez mais a governança como gestão corporativa, transformando os cidadãos em clientes e privatizando serviços. O resultado foi uma maior desigualdade, uma rede de segurança social enfraquecida e a percepção generalizada de que a própria democracia é a culpada por esses males, criando um apetite exatamente pelo tipo de eficiência autocrática que Irving agora exalta. Isso aqui é uma parte do texto do New Yorker, fazendo um perfil aí do Curtis Yarvin. Né? Acho que entrou um pernilongo. Ah, não é. Então aqui, gente, a gente vê assim, uma espécie de dica, né, dessa coisa meio já previsível. Tem um livro que eu cheguei agora que chama O Grande Mito, né, que vai falar dessa tendência atual, né, já construída desde o século XX, desde lá do começo do século XX, de culpar o governo por todos os problemas da humanidade, né? Assim, mesmo quando a iniciativa privada ou a mão invisível do mercado leva a gente para a catástrofe, né? Como foi a crise de 29 e agora, recentemente, de 2008. Então, assim, quando a gente vai largando, desregulando, o mercado ele sempre começa a criar bolhas, a fazer coisas malucas, né? E isso claramente gera impactos reais na sociedade que essa ideologia que é muito patrocinada, claro, né, pelo
grande capital, pela galera endinheirada, né, que vai invadir, digamos assim, a produção cultural, né, eles vão criando uma ideia de que o grande problema é que o Estado é ineficaz, ineficiente, né, corrupto e por aí vai, que a gente precisa substituir o Estado por uma instituição tipo uma empresa. Né? Então, o que eu vejo no Curtis Yarvin, né, assim, é um certo pragmatismo que faz muito sentido, porque ele fala assim, ó, o seu telefone, o seu iPhone que você está usando aí, ele foi feito por uma empresa que não é democrática. Né? E ele é o cara que o Nicoleles falou que defende a monarquia. Né? E ele, quando ele fala defende a monarquia, não é que ele quer um rei, né, como o absolutismo europeu, né, assim, mas é que ele quer uma estrutura de governabilidade que seja semelhante ao de uma empresa. Então o que ele diz é assim, ó, uma empresa não é uma democracia, né? O que o diretor quer é o que se executa. Né? Ninguém questiona o diretor, o CEO, nas decisões que ele toma. Né? Ninguém pode fazer isso. Né? Então, ou seja, é uma estrutura vertical de poder hierarquizada. Então ele admira isso, porque ele fala assim que para ter mais eficiência a gente precisa de uma estrutura hierárquica verticalizada. Né? Se todo mundo for debater as soluções que a gente precisa tomar agora para o mundo vai demorar muito para chegar nas soluções que a gente precisa. Então, ele vai defender o quê? Transformar o presidente num CEO e transformar o mundo numa empresa. Né? Então, ele quer um CEO que centralize tudo no mundo e tome decisões de forma, vamos dizer, centralizada. Né? Ou seja, que ninguém questione, né? Que não seja questionável, porque isso diminui a eficiência da cadeia de produção dele. Então, ele vai transformar a política numa espécie de braço dessa grande ideologia corporativa, vamos dizer assim. Né? Então, é isso que está por trás desse cara aqui, o Curtis Yarvin, que está sendo aplicada atualmente nos Estados Unidos. Então, quando você começa a ver as ideias desse cara, você começa a entender o Trump. Por que ele está demitindo um monte de gente na estrutura, né, estatal americana, né? Por que ele está desregulamentando, por que ele está esvaziando órgãos politicamente tradicionais, né, dos Estados Unidos e do mundo. Né? Então, isso, para mim, gente, é um indício, né, de que esses caras estão influenciando diretamente hoje a política mundial. Né? E eu aposto que você nunca ouviu falar desses caras. Né? Se ouviu, foi muito pouco, né? Assim como eu. Estava boiando e tive que começar a fazer uma pesquisa aqui. Então, isso que eu estou compartilhando com vocês são algumas ideias. É só a ponta do iceberg. Né? A menos que o monarca esteja realmente pronto para o genocídio da nobreza ou das massas, ele tem que capturar sua lealdade. Então, ele é um populista. Né? Assim, né? Então, ele vai falar... Toda hora ele fala de genocídio, ele quer transformar... Ele que deu a ideia lá no perfil dele de transformar Gaza em um resort. Então ele tem essa coisa meio escrachada, olha lá, né? Vocês não estão acostumados com isso, gente? Com um certo capitão reformado que falava que tinha que morrer muito mais, que ele, enfim, né? Não faz milagre, né? Deixou milhares de pessoas morrendo aqui na pandemia, que queria ganhar verba de gabinete para comer gente, por aí vai. Então isso aqui, ó, continua firme e forte, né, lá nos Estados Unidos, ou seja, né, ele fala assim, bom, se a gente não dominar o processo, vai rolar um genocídio da nobreza, ou seja, dos ricos. Por quê? Porque os pobres estão em maior número. Então, se o sistema e os problemas não se resolverem, coisas vão acontecer. Né? Então, entre a nobreza ou as massas, né, o lance é talvez criar um líder populista que domine as massas, para que a gente não tenha que realizar um genocídio. Olha que lindo. Né? Isso aqui, gente, pula, não fiz. O que significa a sigla TESCREAL? Então, esse TESCREAL, gente, é uma coisa que eu descobri vendo Medo e Delírio. Né? Assim, né? E aí a galera falando desses bilionários malucos, dessas ideologias que estão influenciando, né?
Porque, bom, se os caras são bilionários, né, assim, e eles fazem lobby político, logo, tudo que eles acreditam vão ter um impacto na nossa realidade indiretamente. Por quê? Porque eles estão liderando, né, ainda é o país mais importante do mundo economicamente, em termos de inovação. Então, isso aqui, gente, gera um impacto. Por quê? Porque eles são uma filosofia que está sendo fermentada lá no Vale do Silício, essa galera aí. Enfim, né, uma elite da elite, né, que começou a desenvolver um monte de ideia maluca lá na década de 90 e que tudo gira e afunila em torno desse tal de transhumanismo. Né? Assim, se você for ver aqui, eu vi uma explicação desse extropianismo e do singularitarianismo, aqui o singlaritarismo, que daria mais ou menos a mesma coisa que transhumanismo, tá, gente? Que é essa ideia, ou uma ideia, que pensa a interação entre tecnologia e humano de uma forma que eu acho que o que está assim, subliminarmente, né, no Tescrial, de uma forma geral, é os problemas que a gente enfrenta hoje só existem devido à nossa constituição biológica, digamos assim, né? Que seria como, e isso estou devendo um vídeo aqui que seria falando sobre filosofias do pessimismo, né? Para falar de Malthus, por exemplo, né? Que acreditava que, assim, por mais que a gente se desenvolva agriculamente, vamos dizer, ele vai dizer, bom, isso nunca vai fazer frente ao nível de reprodução, que seria exponencial diante do crescimento linear das nossas habilidades técnicas, digamos assim, né? Então, Malthus ele tinha uma visão muito pessimista do desenvolvimento da humanidade. Porque à medida que a gente se desenvolvesse, a miséria iria crescer junto, inevitavelmente, né? Então, essa ideia de que a gente tem inevitavelmente engendrado na nossa natureza os problemas, né, leva logo a gente a fazer questões do tipo, bom, mas se isso é inerente, né, assim, então não tem solução. Pensa bem, né? Tipo um Freud, né? Um Freud ele está ali dentro desse ponto, né? Por quê? Porque ele vai falar ali no mal-estar da civilização que a culpa e os problemas advindos, né, do desenvolvimento cultural serão sempre a causa do nosso sofrimento existencial. Por quê? Porque a gente nunca vai poder expressar a nossa natureza de uma forma plena dentro de um cenário culturalmente, né, engendrado ou limitado, né? Ou seja, na medida que a gente desenvolve nossa cultura, a gente vai ter atritos com a nossa natureza que não se molda perfeitamente à nossa cultura, ou seja, a cultura é uma espécie ele vai usar o termo sublimação, né, para dizer assim, a transformação, né, da nossa energia sexual, animal, em conquistas culturais, né? Então ele vai dizer que a Capela Sistina é uma sublimação do erotismo ali do Michelangelo, né? Então, para o Freud, perceba, né, essa ideia toda, ou seja, qual que seria a ideia que transpassa toda essa filosofia de que os nossos maiores problemas atuais da humanidade, seja miséria, desigualdade social, doença, morte, por aí vai, tudo isso está engendrado na nossa natureza. Gente, olha como isso é importante, né? Isso aqui é um dos grandes linhas de debate que eu tenho, inclusive aqui nesse canal, em tudo que eu faço aqui na internet. Então, se todos os nossos maiores problemas estão engendrados dentro da nossa natureza, essa galera entende como? A gente pode resolver tudo mudando a nossa natureza, né? Então, em vez de ficar tentando combater esses problemas de forma direta, seja através de políticas humanitárias, de doação, combate à pobreza, investir em medicina, investir em tecnologia, medicina, vamos dizer, remédios, vacinas e tudo mais. A gente pode mudar a natureza humana de uma forma que ela não seja mais corporal, né? Não seja mais limitada pela biologia. E aí a gente resolve tudo.
numa tacada só, percebe? Então ele diz assim, se a nossa natureza é a base que gera os problemas que a gente enfrenta atualmente, inclusive em termos de aquecimento global, de todos os temores, né, de extinção em massa e por aí vai. Ou seja, se a gente mistura, né, toda a ideologia capitalista de extração, exploração, barará, e vê que eles estão chegando num ponto limite, né? Por quê? Porque vai chegar um ponto que eles vão destruir tanto a natureza que não vai ter como continuar existindo o capitalismo. Ou seja, uma limitação natural ou básica ou material do sistema capitalista. Porque não vai ter mais o que explorar, se eles se baseiam na exploração, vai chegar uma hora que vai acabar o petróleo ou vai acabar a humanidade, porque a gente está contaminando a atmosfera, destruindo milhares de espécies, os ciclos da natureza estão sendo dizimados, logo não vai ter como manter o capitalismo funcionando. Né? Então, o que eles pensam logo? Né? A ideia deles não é questionar o capitalismo, olha que legal. Né? A ideia deles é alterar a nossa natureza de uma forma que a gente não dependa mais de ter ecologias, ciclos, e corpo, e sobrevivência e tudo mais. Né? Então, essa galera do TESCREW, eles falam assim, bom, se a base é a nossa natureza, se a base dos nossos problemas é a natureza, então, em vez de tentar resolver, a gente muda a natureza e resolve tudo numa tacada só. Né? Então, esse que estaria no coração do TESCREW. Vamos começar a falar sobre essa sigla. Isso aqui é uma sigla, tá, gente? Cada letra significa uma coisinha aqui. Então, transhumanismo é engenharia genética, né? Vamos editar geneticamente as pessoas. Então, eles estão apostando nisso, investindo grana nisso. Não envelhecer mais. Eu coloquei aqui como dica o documentário do Brian Johnson, está na Netflix, Don't Die, que é um milionário, não é um bilionário. Mas ele tenta nele mesmo, usando ele como cobaia, descobrir técnicas e estilos de vida e hábitos e outras coisas mais. Por exemplo, transfusão de plasma do filho dele, né? Assim, para que ele rejuvenesça. Então é legal, tá, gente? Ver na cara dele assim uma certa decepção por não poder usar, digamos assim, o que os cientistas fizeram com cobaias, né? Que seria ligar fisicamente dois ratos, um velho e um novo, de forma que o sangue do novo faça um rejuvenescimento do ratinho velho, né? Então ele fica assim, eu não posso fazer isso com pessoas, né? Então eu vou fazer uma transfusão, olha só, né? Com o filho dele. Então isso já soou muito estranho, né? Mas na fala dele a gente vê já que eu não posso fazer isso aqui, eu vou fazer aquilo, né? Então toda essa galera, gente, que vai pro lado dessa ideia de mudar o ser humano para aperfeiçoá-la, eu acho que sempre tem um DNA eugênico, tá? E eugenia, se vocês não sabem, pesquisem, tá? Assim, porque eugenia é um negócio muito louco que brotou no século XIX, que está na base do nazismo, né? E das experiências que foram, vamos dizer assim, foram direcionadas ou existiram em alguns campos de concentração, né, na Alemanha nazista para fazer a ciência nazista evoluir. Né? Então, eles queriam, por exemplo, aperfeiçoar as pessoas, então eles faziam, né, testes com cobaias humanas, né, que vinham dos campos de concentração. E isso eu ouvi de uma aluna uma vez que os dados que a gente tem hoje sobre criogenia, ou seja, parte de congelamento, vem de experimentos nazistas, né? Ou seja, deixar lá a criança congelar, a mulher congelar, enfim, sabe? Essas maluquices que a gente vê em filmes de terror, a gente sabe que aconteceu, né, na Alemanha nazista. E isso está ali imbricado nessa ideia de eugenia, né? Assim, né? Ou seja, de usar o humano para fazer experimentos para desenvolver a ciência. Né? Então, eles têm sempre uma justificativa, tá? Que é fazer a humanidade evoluir, essa coisa de progressão, de desenvolvimento. Então, sempre tem ideais, tá, gente? Para fazer a humanidade evoluir, para diminuir a mortalidade, para descobrir a cura de não sei o quê. Então, é tudo muito bonito na teoria, mas na prática é essa coisa meio bizarra, tá?
Então, assim, novas modalidades de sentido, né? Tipo, o cara ter ecolocalização, o cara descobrir posição, né, geográfica dele através do campo magnético da Terra, que os animais têm, então eles querem pôr isso nos seres humanos. E no final eles querem fazer um upload, né, da nossa consciência para as máquinas, né, usando, enfim, né, o que o ilustre cara da Tesla lá, o Elon Musk, já está fazendo, né, que é o Neuralink, umas ideias meio malucas, só coisa, né, bizarra, né, vamos dizer assim. Então, vocês percebem, gente, a vibe, né, desse transhumanismo, para onde que ele está indo, fazer um revival da eugenia, né? E o que eu acho que assim, o que esses bilionários querem loucamente é tomar o poder, fazer uma monarquia mesmo, ou seja, transformar o mundo numa espécie de corporação na qual eles comandem, logicamente, eles vão ser os CEOs desse bagaça nova que vai ter. E claramente eles vão poder fazer o que eles quiserem, né? Assim, porque eles vão decidir, né? E vocês sabem que uma empresa é assim. Então eu acho isso bem realista, né? A gente acha que eles são loucos, mas a gente vive nisso todo dia. Então essa ideia de que a gente vive uma democracia eu acho realmente hipócrita, né? Porque na prática todo mundo trabalha mais de 8 horas por dia numa empresa que é autocrática, né? Que gira em torno do CEO. Próximo sigla aqui, ó, do eu, extropianismo. Ah, que nome estranho. Tem a ver com utopia, né? E geralmente com uma utopia que vai se viver no universo, tá, gente? Então, essa galera da década de 90, bando de nerdão que adora, provavelmente, ficção científica. Então, eles têm essa ideia de colonizar o universo, de que o mundo vai evaporar quando o Sol acabar daqui a 4 bilhões de anos. Então, a gente tem que pensar nisso, olha só, né? Então, eles querem uma expansão sem limites, olha lá, né? E aí eles também são transhumanistas e tem esse componente libertário que eu estou vendo bastante agora na galera mais de direita, né? Ou seja, os conservadores não estão mais tão conservadores, vamos dizer assim, né? Eu acho que eles estão fluindo para essa coisa mais libertária, ou seja, Estado zero, não é Estado mínimo, é Estado zero. Vamos tirar o Estado da equação e transformar o Estado numa corporação, né? Pronto. Assim fica tudo, né, no estilo corporativo. O capitalismo ele iria fagocitar essa estrutura, vamos dizer, antiquada, que é o Estado, transformar ela numa coisa mais versátil. Olha, que nem uma startup, vamos dizer assim, né? Funda uma comunidade no Vale do Silício e essa comunidade eles vão se correspondendo. É uma coisa muito louca isso aí, tá, gente? Então é tipo um Facebook de rico do Vale do Silício que eles vão trocando ideias malucas de como efetuar isso aqui, como pôr dinheiro nisso aqui, tá? Então eles estão pondo dinheiro nessa maluquice aqui. E aí, em seguida, vamos ter o singularitarianismo. É um nome maluco, mas isso tem a ver com aquela coisa da IA singular, tá, gente? Então, olha lá, ó, então esse negócio, você fala, porra, mas que merda é essa T-Creo, Paulo? Pra que eu vou aprender isso? Porque se não tivesse essa galera aqui, não ia ter o que você tem hoje como inteligência artificial, tá? Foram eles que pensaram essa maluquice toda, né? Desde a década de 90. Então, eles estão agora alcançando a realidade. Olha só que interessante, né? Depois de avançar tecnologicamente, vamos colonizar o universo. Então, pensa só, da onde que veio a ideia do Musk de colonizar Marte, né, com a empresa dele lá, de SpaceX. Vem dessa galera aqui, ó. Quando a IA alcançar um nível de automodificar seu código, que eles chamam de autoaperfeiçoamento recursivo, ela se tornará Deus ou demônio, né? Então, isso que eles chamam de binarismo, né? Do destino da IA, né? Digamos assim. Ou ela vai virar uma coisa boa, vai ver a humanidade como um serzinho que vai cooperar com ela, então ela vai ajudar a gente. Daí que eles falam, para que pensar o aquecimento global se a gente pode criar uma IA tipo Deus que vai responder e nos guiar para resolver o problema do aquecimento global. Olha que maravilha, né? Então a galera tá tirando, se descabelando, pensando no aquecimento global. Porra, pra quê?
gente vai encontrar IA geral em breve. Então, essas maluquices que todo mundo conta no jornal, né? Eles estão pensando que em 2 anos a gente vai alcançar a IA geral, depois a IA singular. Vem dessa galera aqui do TESCREAL. Toda essa nomenclatura, essas ideias de evolução, desenvolvimento, vem dessa galera aqui. O engraçado é que o Musk, ele era, vamos dizer, mais conservador. Falava, a gente tem que tomar cuidado com o desenvolvimento das IAs, porque ela pode virar um demônio e querer destruir a gente, aí já era, né? E a gente não vai ter muito o que fazer, porque ela vai ser, né, um ser quase todo poderoso, um ser quase que divino. Aí a gente toca um monte de coisa, né, gente? Olha lá, a gente toca teologia, né? Olha como a ciência e a tecnologia hoje estão desembocando na religião novamente. E isso, de novo, gente. Tudo isso para dizer o quê? Quase um eterno retorno, né? Então eu falo para as pessoas, gente, ciência não veio, né, do nada. A ciência veio da religião, né? Assim, todos os primeiros cientistas eram tudo cristão, né? Assim, tudo místico, né? Tudo Rosa Cruz, maçom, né? Os caras. Então, eu acho, eu acho que agora a gente se deparar com essas maluquices aqui, eu acho muito previsível, né? Por quê? Porque eles vieram daqui, né? Então, a galera que é hoje que adora a ciência e é ateu, que abraçou um positivismo, vamos dizer assim, né? Ingênuo, está começando a se deparar com essas maluquices nada ortodoxas aqui que a ciência está engendrando atualmente. Então, assim, essa coisa do singular, né, da IA singular, olha lá, né, dela alcançar consciência e por aí vai, depende, né, dessas constelações aqui malucas de gente estudando, pondo dinheiro, patrocinando, que nem o Nicolas falou, os caras põem bilhões de dólares, né, nas empresas que estão OpenAI e por aí vai, que estão criando essas inteligências artificiais para manter esse sonho vivo, olha lá, né? Então, atualmente, está todo mundo pensando assim, bom, eu quero estar nesse barco, porque se ele virar Deus, eu quero participar disso, eu quero usufruir disso, né? E se virar o demônio, bom, né? Aí já também é um risco, eles falam, né? É um risco que eles têm que correr, olha que legal, né? E você que está aí me vendo, provavelmente você faz a menor ideia disso, ou seja, a gente aqui não tem muita relevância nesse debate, porque a gente é pobre, né? A gente é gado, commodity aí para esse povo, né? Cosmismo. Então, Carl Sagan, né? Assim, a gente vai ver que, pô, era uma galera que curtia pra caramba, né? Essa coisa científica, racionalista, que vai falar do universo, uma coisa meio Star Trek, como colonizar o universo, olha que coisa linda, né? Então, esse cosmismo, ele vai, de novo, defender essa coisa de fusão da tecnologia com a biologia, pensando uma magia científica. Olha que lindo, né? Uma IA senciente, deixar a biologia para trás, colonizar o universo utilizando IA, que seria essa magia científica do Ben Goertzel aqui, que é um teórico que vai falar, digamos assim, vamos dizer, dessa saída pela IA, né? Então, o lance é pôr todas as fichas na IA. Por quê? Porque ela vai fazer a nossa natureza mudar de patamar e aí todos os problemas que a gente tinha vai sumir. A gente vai poder colonizar o universo, usar os planetas para criar data centers e gerar mais IAs, mais, vamos dizer, quase que criar um ser divino, olha lá, né? Uma coisa meio Lovecraftiana, né? Olha só. Então, criar um treco que seja, assim, fora de série, né? Um negócio maluco, assim, um negócio que está além da nossa imaginação, que vai, então, nos dar respostas que a gente nem sonha, né? A origem das siglas IA geral e IA singular, né? Então, esse Ben Goertzel e outros caras aí, eles vão criar essas nomenclaturas que hoje a gente vê o dia inteiro sendo falado nos jornais que comentam IAs, né? Que é IA geral, é IA singular.
Então é uma coisa meio maluca, né? Porque, de novo, a ciência tocando o misticismo, olha só, né? Então, gente, eu acho que assim, esse cosmismo vai falar dessa coisa de olhar para o universo, né? Com uma coisa do tipo, vamos expandir, porque a gente está pensando planeta Terra, gente. Ai, que coisa, né? Medíocre, vamos pensar no universo, olha só, né? Como colonizar o universo, criar planetas, data centers para criar inteligências artificiais divinas que vão pensar coisas que a gente nem imagina. Olha que maluco, né? O racionalismo, isso aqui eu acho que é bem Vale do Silício, né? Tipo, pensar formas de... Já que, né, a gente precisa de inteligência humana para bolar a inteligência artificial, então a gente precisa pensar coisas ou tecnologias que vão dar uma potencializada na nossa capacidade cognitiva. Por isso que você vai ver ali no Kurtz, o Peter Thiel, né? Que ele vai falar assim, pô, o pessoal do Vale do Silício é muito fixado nessa parte de QI, né? De capacidade intelectual. Então, eles são bem fixados nesse rolê de como ampliar o seu QI, a sua capacidade de inteligência. O que é engraçado ver que na prática é o oposto, né? Quanto mais a gente se mexe e se envolve com a tecnologia, mais burro a gente vai ficando, né? Então, gente, né, eu acho que é uma coisa bem furada essa galerinha aqui. Parece um tecno-iluminismo, assim, né? Ingênuo, idiota, né? Aí, de novo, as comunidades, The Skrill, lideradas por Eliezer Yudolsky, Ray Kurzweil e Peter Thiel, né? Que é o que eu já estou falando aqui, que é um cara bem dark, né? Altruísmo efetivo, isso aqui. Isso aqui, gente, para mim, soa como justificativa de eugenia, né? Então, ou seja, a gente vai fazer umas maluquices aí, né? Mas por uma boa causa, olha lá, né, gente? Sempre tem uma boa causa por trás de aberrações e maluquices, né? Então, visa a optimização de nossa moralidade. Então, isso aqui é o braço moral e ético do T-Skrill, né? Então, eles vão pensar o quê? Essa galera, geralmente, científica... Vocês podem ver aquele meu último vídeo que eu falei do youtuber lá, que vai conversar com o professor Clóvis de Barros sobre ética. Ou seja, ele tinha uma percepção ética que, na cabeça dele, era a melhor, né? Que era pensar em termos de felicidade, como maximizar a felicidade do todo, que é bem essa ideia, né, meio, sei lá, puro suco do capitalismo, né? Assim, por quê? Porque o capitalismo ele vai pensar uma ética que possa ser quantificável, tá, gente? Assim, então ele pensa assim, bom, eu preciso dominar ou controlar as variáveis para que eu consiga atuar de uma forma efetiva nessa realidade. Então, se eu falo em termos de ética, se eu falo de ética em termos de vida emocional ou subjetividade, eu saio do território quantitativo, eu saio do território que eu posso operar de uma forma racional. Então, eu acabo perdendo a potência ou a capacidade de intervir nessa realidade. Então, o que os capitalistas vão fazer? Vão pensar uma ética em termos de quantificação, né? Ou seja, aí eles vão para a felicidade, né? Assim, na cabeça deles, uma forma de tornar isso mais científico, mais quantificável, mais manobrável em termos de gestão racional da sociedade, né? E eu coloquei aqui os fins justificam os meios, porque eu acho que é uma expressão bem comum, que as pessoas entendem rapidinho, né? Que eu acho que vai cair nesse lugar aqui, tá, gente? Daí ele vai pegar um trecho, uma citação desse Yudolsky aí, que é uma referência nessa maluquice aí, e aí ele coloca a questão, né? O que seria mais danoso? Um enorme número de pessoas sofrendo de um cisco no olho ou um homem sofrer torturas terríveis por 50 anos? Obviamente, ele vai falar um homem ser torturado, né? Assim, isso seria menos danoso. Ou seja, o que seria mais danoso? Um monte de gente sofrer com um cisco no olho, né? Na cabeça dele. Então, aí, ó, percebe a quantidade, esses cálculos, né? Assim, de ganhos, de maximizar a felicidade,
do singular, da pessoa, do todo, da quantidade de pessoas. Então, a partir daí, ele pode calcular que ação ele vai tomar para beneficiar um maior número de pessoas. Olha lá, né? Nossa, mas você vai falar, porra, mas isso aqui não é uma coisa bizarra, não é uma coisa errada. Pois é, gente. Então, né, assim, se você acha isso legal, né, eu acho que seria legal, inclusive, você repensar a ética, ou talvez ver o Clóvis, né, os vídeos dele sobre ética. Mas que geralmente vai desembocar num Auschwitz aí, né? Então, quando a galera começa a ficar muito, vamos dizer, racional ou calculista, né, digamos assim, vai se tornando desumano, tá, gente? Eu digo assim, que a proporção de razão é inversamente proporcional à de humanidade, né? A pessoa vai virando uma máquina. Então, o que eu vejo, um dos maiores problemas atuais é que a humanidade não está regredindo, ela está virando uma máquina. Né? Por quê? Porque é o que ela usa diariamente. Na medida que você se envolve, se convive com uma coisa, você vai se tornando ela. Então, essa ideia de que a ciência e a tecnologia são ferramentas é muito ingênua, né? Assim, por quê? Porque isso gera, sim, impactos reais na nossa forma de percepção, no nosso cérebro. Isso o próprio Nicoleles vai comentar também em outros vídeos. Né? Então, aqui a gente já vê para onde que isso vai. Né? Assim, vai caminhar para uma eugenia maluca, bizarra, que vai falar, bom, se eu posso pegar você e fazer experimentos tenebrosos com você, mas que vão gerar resultados e benefícios para um grande número de pessoas, a gente vai desembocar onde agora? No longo termismo, né? Olha só. Porque, afinal de contas, se agora a gente tiver que sacrificar bilhões de pessoas para fazer avanços tecnológicos que vão permitir a existência de zilhões de pessoas num futuro colonizando todo o universo, eu diria que isso aqui seria a hipérbole do colonialismo, né? Assim, né? Por que não colonizar o universo? Olha que coisa, né? Então, essa galera admira o Thanos, né? Admira, né? Essa galera, assim, vamos dizer, domínio, colonização. Uhul, né? Para quê? Explorar a África, terceiro mundo. Se a gente pode explorar planetas, olha que legal, né? Então aqui o Carl Sagan, em 83, ele vai calcular a população estimada que vai poder viver na Terra até o fim do Sol, né? E isso vai gerar uns números gigantescos. Então essa galera longo-termismo, eles vão pensar o impacto das nossas ações atuais nesse número de pessoas que a gente poderá gerar no futuro, entende? Então, tipo assim, se o que a gente fizer hoje pode matar uns 1 bilhão de pessoas aí. Mas desenvolver uma tecnologia, uma coisa que permita a existência de zilhões de pessoas em vários planetas, por que não fazer isso? Porque isso vai ser eticamente legal. Daí que vem esse longo termismo, tá, gente? Então o lance é, pô, se a gente vai foder o planeta atualmente para poder desenvolver algo excelente, maravilhoso, que nem uma divindade tecnológica, por que não? Né, se isso vai gerar impactos no futuro que são com certeza maiores do que a nossa população atual. Né? Então é isso que vai justificar eticamente essas coisas meio autodestrutivas, maluquetes que eles estão pensando atualmente. Né? Então, quando a gente pensa em regular as IAs, por quê? Porque elas podem causar disrupções malucas que podem destruir zilhões de pessoas. Eles vão falar, não pode regular isso aí. Por quê? Porque criar uma IA que seja poderosíssima pode criar zilhões de pessoas num futuro. Olha que lindo. Ai, gente, às vezes eu não sei, viu? É que eles são muito inteligentes, né? Então, o problema de gente muito inteligente é que elas vão ficando muito loucas, né? Isso vai chamar de utilitarismo totalitário. Olha que legal, né? Pensar uma ética que maximize o número de pessoas no futuro. Olha lá, né? Justifica o rio para usar uma IA geral ou singular, né? Então, tipo assim, gente, temos que pôr bilhões mesmo, foda-se, mesmo que isso vai destruir a humanidade, mas a gente tem que tentar. Por quê? Porque é pelo futuro das nossas gerações. Olha que lindo, né? Olha o comentário do Elon Musk. Sempre existirá a tristeza. O que importa é maximizar, olha lá, sempre que você ouve esse termo aqui, ó, maximizar o ganho de felicidade, olha lá.
civilizacional no decorrer do tempo. Olha lá, né? Essa ética meio calculista, olha lá, né? Que sempre, claro, vai sacrificar os outros, né? Não é eles, né? Aí eu vi na aula desse professor doutor Emily P. Torres, eu achei bem legal, né, a aula dele. É a ideologia atual mais importante do planeta que ninguém conhece, né? Então, e de uma forma geral, é muito restrita lá ao Vale do Silício, essa galerinha aí, meio maluca, né? Sem o T-Screw não haveria ChatGPT e todo o debate sobre o futuro das IAs. Então, tudo isso que a gente está falando de IA foi criado nessa, vamos dizer, nesse think tank aqui, ó, do T-Screw. Eles estão envolvidos com poder, possuem muito dinheiro e hoje participam das decisões que estão sendo tomadas para o futuro da humanidade. Olha só, gente. Então, para finalizar, temos aqui as fontes. Tá? Eu posso até deixar nos comentários também, né, essas fontes aqui para vocês acessarem, né? Então, tem aqui os vídeos do YouTube. Essa aqui é a entrevista que eu vou pôr agora, do Peter Thiel, né? E esse artigo aqui do Curtis Yarvin, né? Plot Against America. Bom, vamos lá. Agora eu vou para... Isso aqui, gente, eu acho que é um ponto bem legal da entrevista, que o entrevistador pergunta para ele... Olha, vocês vão ver, calma aí. We're going to build a machine god, right? Is it hype? Is it delusion? Is it something you worry about? I think you would prefer the human race to endure, right? You're hesitating. Yeah, well, yes, I don't know. I would. Você queria que a raça humana persista, olha só, né? E ele hesitou, né? Olha que interessante. I would. This is a long hesitation. This is a long hesitation. There's so many questions implicit Should in the this. human race survive? Yes. Okay. But I also would. I also would like us to radically solve these problems. Right. And so, you know, it's always, I don't know. Olha lá, eu queria que nós resolvêssemos radicalmente esses problemas. Então, lembra do que eu falei, né? Os nossos problemas advêm da nossa natureza, então por que não mudar a nossa natureza? Né? A gente resolve todos os problemas de uma vez só. You know, yeah, transhumanism is this, Transhumanismo, olha lá. you know, the ideal was this radical transformation where your human natural body gets transformed into an immortal body. And there's a critique of, let's say, the trans people. Então, essa galera vai falar assim, pô, os trans mudam de gênero, né? Por que não mudar de corpo? Olha lá, né? Então, esse transhumanismo é muito radical, né? No sentido de abolir o corpo, abolir a morte, abolir as doenças, o envelhecimento, por aí vai, né? People in a sexual context, or I don't know, transvestite is someone who changes their clothes and cross dresses, and a transsexual is someone where you change your penis into a vagina. And we can then debate how well those surgeries work, but we want more transformation than that. The critique is not that it's weird and unnatural. It's so pathetically little. And okay, we want more than cross dressing or changing your sex organs. We want you to be able to change your heart and change your mind and change your whole body. And then Orthodox Christianity, by the way, the critique Orthodox Christianity has of this is these things don't go far enough. Like that transhumanism is just changing your body, but you also need to transform your soul, and you need to transform your whole self. Olha a direção maluca que esta entrevista vai tendo. Aí, quando você começa a ver tudo isso que eu já falei, você começa a entender esses caras, né? Por quê? Porque eles patrocinam esses fóruns de debate, de transhumanismo, de singularidade, de cosmismo. Então, ele vai falar do Musk sendo, digamos assim, uma vanguarda, porque ele quer algo, né? Morar em Marte, olha só que legal, né? Assim, então, eles admiram o Musk. Né? Assim, então, essa galera aí... Por que, né, a Amazon, o cara tá fazendo foguete? Por que o Bezos lá, né, tá pensando em corrida espacial? Por que Elon Musk tá pensando... Então, essa galera, eles têm essa ideia. Né? Eles veem, tá? Esses bilionários todos, eles veem Zuckerberg. Então, eles patrocinam o governo Trump porque eles veem no Trump uma espécie de execução desse projeto, dessas filosofias,
de transformar a política em um braço do mundo corporativo. Por quê? Porque eles são CEOs, né? Então, eles querem um mundo no qual eles possam governar diretamente, em vez de ter que ficar fazendo lobby em Estado, em presidente, em político. Então, tipo, por que eu vou pagar Nicolas Ferreira, sei lá, né, deputado, sabe? Se eu posso varrer isso do mapa e governar as coisas eu mesmo, né, usando poder direto, tecnologia. Então, esse Peter Thiel, ele tem o tal do Palantir, que é uma empresa de segurança que está usando data para prender imigrante nos Estados Unidos, e por isso que você vê, né, o tal do ICE lá, né, que é a agência deles de imigração, prendendo gente todo dia. Por quê? Porque eles estão usando a Big Data deles lá para triangular informações e determinar alvos, né? Então, não é mais investigação individual. Os caras estão usando, né, tecnologia desses datas de redes sociais que estão sendo desenvolvidas há anos para segurança. Olha lá. E eles são dos contratos mais, vamos dizer, inflados aí, né, do momento. Tá todo mundo comentando isso, né? Ou seja, o Palantir está ganhando contratos e mais contratos para o governo dos Estados Unidos. E eles estão, claro, aperfeiçoando seus modelos de algoritmo em territórios de guerra, né? Então, Ucrânia, faixa de Gaza. Por que está bombardeando gente todo dia lá na faixa de Gaza? Quem está escolhendo o alvo? Antigamente eram pessoas que decidiam, né, a eliminação de alvos, o ataque, né, o target das pessoas. Hoje eles estão usando algoritmos, estão ensinando ou aprimorando esses algoritmos utilizando cenários reais de combate. Então a galera de Gaza é cobaia para esse tipo de coisa, tipo Palantir, que é o dono é esse cara aqui. E esse cara aqui, né, ele vem, eu acho que das ciências sociais, né? Não tinha grana nenhuma, mas claro, você vê que a galera se envolve com o tal de PayPal, né? Ou seja, empresas que fazem manobras financeiras, empresas de pagamento, empresas bancárias. Hoje, aqui no Brasil, a gente está vendo os escândalos acontecendo aí com as fintechs, né? Com desregulamentação. Os caras usando para lavar dinheiro, ou seja, bilhões de reais sendo lavados aí com as fintechs. Então, ou seja, sempre que tem bilhões de dólares, bilhões de reais, a gente vai ver tecnologia, bancos, essa financiarização. E essa galera aqui está pegando, né, uma série de ideias malucas, eugênicas, que são bizarras, que já engendraram crimes humanitários, coisas macabras, e estão querendo estabelecer isso para o mundo, olha só, né, gente? Então, eu acho que isso aqui é muito grave. Então, a fala que eu coloquei ali do professor no final, né, ou seja, a ideologia mais importante que ninguém conhece, muito importante que a gente comece, né, a sacar isso, e eu acho que é interessante a gente usar um pouco, né, dessas ideias que esses caras estão tendo. Por quê? Porque eles estão pegando grana, né, pegando todo esse poder econômico e tecnológico que os Estados Unidos têm para transformar a realidade política dos Estados Unidos. Então, eu acho que o que eles estão fazendo, a gente deveria estar pensando em fazer, né? Que é usar o poder político para alterar o político e não o poder econômico, né? Então, isso aqui é uma ideia que eu gostaria de ter. E, claro, né, pensando também em espiritualidade, né? Por quê? Porque perceba que eles são, digamos assim, filósofos, né? Assim, né? Eles vão querer construir visões de mundo, construir éticas, né? Então, todo esse pacote aqui, que é muito, vamos dizer, rasteiro e imbecil, para eles é uma espécie de caixa de ferramentas que norteia as decisões que eles tomam, olha só, né? Então, eles vão ali investindo pesadamente em coisas que vão mudando a realidade. Olha como os Estados Unidos está atualmente, né? Olha como Gaza está atualmente. Então, tudo isso é muito louco, é muito importante a gente, né, tomar consciência disso e começar a se preparar, inclusive, para enfrentar isso, né? Assim, por quê? Porque o Brasil é um território de testes dessas maluquices também, né? E eu acredito que com a eleição do ano que vem, tudo isso vai vir para cá. Então, a gente precisa estar muito esperto com isso, né? Gente, agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham
lavado a louça e feito as suas coisas, vendo esse vídeo. E volto aí, né, me comunicar com vocês. Deixe um comentário, né, assim, deem um like aí, compartilhem, né, não se esqueçam, né, de me dar uma alegria de ver o comentário de vocês aqui nos meus vídeos, né. Mas é isso aí, gente. Fico por aqui. Um abraço a todos e uma ótima semana. Tchau, tchau.